Olá, o meu nome é Ana Maranha, sou investigadora do grupo de Micobacteriologia Molecular e Microbioma. Parte do nosso trabalho é estudar micobactérias. Micobactérias são bactérias que causam doenças, como tuberculose ou outras doenças respiratórias similares, as chamadas micobacterioses atípicas, e o nosso objetivo é contribuir com estratégias terapêuticas para combater estas bactérias. Uma das razões pela qual as micobactérias são tão resistentes é devido ao seu envelope celular. A parede celular é uma membrana de proteção que existe na grande maioria das bactérias e é constituída por várias camadas. A constituição destas camadas dá origem à separação das bactérias em duas grandes classes, as gram-negativas e as gram-positivas. As micobactérias não se incluem em nenhum destes grupos, porque têm uma parede mais complexa e composta por mais camadas. E o conjunto destas camadas é que é chamado o seu envelope celular e é extremamente resistente, mais resistente que o das outras bactérias. Não só a distribuição física da disposição das camadas faz com que compostos como, por exemplo, desinfetantes ou antibióticos tenham dificuldade em penetrar na célula, como as próprias propriedades químicas dos compostos, porque a parede é muito rica em lípido, especialmente um lípido característico chamado ácido micólico, faz com que estas paredes sejam impermeáveis. Compostos da parede celular, especialmente os que estão expostos à superfície, interagem diretamente com as células do hospedeiro e mascaram a bactéria e comprometem as funções imunitárias do hospedeiro e faz com que o hospedeiro tenha mais dificuldade em eliminar estes agentes patogénicos. Ou seja, a composição do envelope celular das micobactérias afeta a nossa capacidade de lutar contra estas bactérias, seja limitando as nossas respostas imunitárias, como a ação dos antibióticos ou desinfetantes. Daí haver um número muito limitado de antibióticos contra as micobactérias. Existem dois polissacáridos, que são açúcares grandes, dentro das micobactérias, que se pensam que ajudam a transportar os ácidos gordos, que são os blocos de construção daqueles lípidos especiais, para a parede celular. O nosso objetivo é encontrar nestas enzimas que constroem os polissacáridos um alvo terapêutico, porque se encontrarmos um composto químico capaz de inibir estas enzimas, que vai perturbar a construção destes polissacáridos, logo que vai deixar de fazer com que eles transportam os bloquinhos de construção para a parede, a bactéria passa a ser vulnerável tanto à ação do nosso sistema imunitário, como também à ação de outros antibióticos ou desinfetantes. Para estudarmos estes polissacáridos, temos que os extrair das bactérias. Para isso, fazemos um processo de extração com sucessivos passos com solventes químicos. Depois, para eliminar todos os componentes celulares em que não estamos interessados, fazemos uma cromatografia em coluna, passando o nosso extrato por uma matriz que se vai ligar aos polissacáridos, baseados na sua polaridade. De seguida, para visualizar os compostos separados, recorremos a uma cromatografia em camada fina. O princípio das cromatografias é o seguinte: existe uma fase estacionária, sólida, e uma fase móvel, um líquido. A fase móvel flui através da fase estacionária e separa os componentes da mistura de acordo com certas propriedades, sejam elas químicas ou físicas. Assim, diferentes componentes viajam distâncias diferentes. Na cromatografia em coluna, a fase estacionária é a coluna de cromatografia. Na camada fina, a fase estacionária é a placa de sílica gel. A combinação destas duas técnicas ajuda-nos a atingir o objetivo deste projeto. Obrigada, espero que tenham gostado. Sigam o CNC nas redes sociais.